Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos no nosso 14ª lição sobre a jornada de namoro. A gente está terminando nós vamos terminar esse assunto. No primeiro lição, a gente falou sobre a necessidade de ter uma filosofia, um plano. Este deve incluir quando, e quem e como. E nas lições 2 e 3, a gente falou sobre quando. Lições 2, 3, 4, 5 e 6, com quem. E a gente estava falando sobre o como a partir do sétimo lição. O sétimo é preparando para namorar. E como começar o namoro, as lições 8, 9 e 10. E como terminar, reagir quando termina. Essa não é uma lição muito gostosa, mas necessário. Essas são lições 11 e 12. E a última lição a gente falou sobre continuando em frente. Se você parou o namoro, vai para frente. E agora a gente quer falar hoje acerca do encontros e saídas, a parte prática, saídas especiais, o que a gente pode fazer e certos princípios sobre isso. A gente quer falar sobre isso. Então vamos orar pedindo a Deus para nos ajudar. Deus, agora a gente chega numa certa parte gostoso, às vezes difícil para aplicar certos princípios que nos restringe, às vezes a gente acha que estamos sendo restringidos, mas para o nosso bem e para a nossa futura felicidade no casamento. Me dá capacidade, deixa os jovens ter ouvidos abertos para ouvir. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, essas são sugestões gerais para ajudar vocês. Se essas sugestões têm sido bem aplicadas vez após vez e não são novas, talvez para você é completamente nova. Eu sei, na nossa cultura, a maior parte deste é novidade, porque o mundo gosta de colocar o ênfase sobre namoro na área errada. A gente já viu faz tempo que nós devemos desenvolver um relacionamento espiritual entre o casal, depois um relacionamento emocional, e físico deve ser tratado para o casamento. Então, o mundo inverte isso. Inclusive, o mundo, eu já tinha ouvido a discussão. Quando nós devemos beijar pela primeira vez? Depois o primeiro encontro, depois o segundo encontro, ou será o terceiro encontro? Quando a gente deve beijar? Para mim, quando você casa-se. Então, eu não estou dizendo que é pecado beijar antes de casar, mas eu não creio que é sábio isso. E talvez a gente vai falar mais sobre isso quando a gente toca sobre noivado. Então, esses princípios têm sido ajudado muitas pessoas. A maior parte, se não todos eles, conseguiu colocar em prática na minha vida e também os meus filhos fizeram também. Então, sempre deve ser o homem que pede a pessoa a sair. Nos Estados Unidos, nós temos um dia de sede. E eu não sei como esse surgiu, mas não está errado, mas esse dia é que a mulher tem a oportunidade de pedir alguém sair com ela. Mas esse não é normal. Normalmente é o rapaz que vai iniciar o pedido, vamos sair, vamos fazer isso, etc. Deve partir dele, deve ser o líder em tudo isso. E esses encontros
vocês não vão gostar disso, mas esses encontros, eu estou falando sobre fora das atividades da igreja. Na igreja, vocês estão juntos e quando termina a atividade na igreja, termina o namoro. Vocês vão para casa. Vocês não vão gastar o tempo depois. Mas eu estou falando sobre uma saída fora da igreja, fora das atividades da igreja. E minha sugestão é de ter 2 ou 3 no máximo por semana. Quer dizer, cada 2 semanas, 5 saídas. Este vai nos ajudar para progredir lentamente em nosso relacionamento e vai nos ajudar a manter um ênfase sobre entendendo ou desenvolvendo o lado espiritual. Tem muita coisa nessas saídas que pode envolver o lado espiritual. Mas essas saídas, em geral, são para divertimento. E esses encontros devem ter ênfase sobre a atividade, não conversa. Vocês querem limitar o tempo em que vocês conversam. Vocês não vão querer ficar tarde. A hora que você volta para casa deve ser baseado sobre seus pais. Se eles falam 8 horas, 8 horas. Se falam 9 horas, 9 horas. Se fala 10 horas, 10 horas. Em casos especiais, talvez 11 horas. Mas tem de verificar que está em casa antes a hora especificada. Eu pessoalmente gosto mais 10 horas, mas esse vai ser determinado pelos pais. Se os pais não importam, fica com 10, 11 horas no máximo. Então, porque o mais tarde que fica o dia, o mais perigoso moralmente fica. Nossas emoções são mais aceitáveis, não aceitáveis, acessíveis para essa tentação. A Bíblia fala sobre a mulher estranha, que é ela, na tarde, na noite, que ela vai tentar as pessoas. Provérbios 7:9 diz, no crepúsculo, à tarde do dia, na temorosa da noite e na escuridão. Então nós devemos evitar a noite e nós não devemos deixar os desejos da carne ter seu lugar. Nós devemos não dar provisão, nós não devemos para a carne, para a concupiscência, nós devemos deixar ela sofrer. Em Romanos capítulo 13, 14, diz, mas reveste-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Quer dizer, não deixa a carne ter a sua vontade de ser feito, não faz provisão para a carne. Mas a gente não deve sair tarde, ficar tarde, porque muitas vezes este leva para pensamentos que podem ser negativos acerca das outras pessoas, acerca de nossa pessoa. 1 Tessalonicenses 5:22 diz, abstende-vos de toda aparência do mal. E esse aplica-se para todas as situações, ao horário, o contato físico, etc, etc. Onde nós podemos sair? Nós podemos sair, devemos escolher lugares saudáveis, onde tem bastante pessoas. Não na escuridão, não em lugares onde há dança, música, a música que tem ênfase sobre ritmo, onde bebidas alcoólicas são
vendidos como a fonte principal, onde as pessoas de mau caráter congregam, lugares escuros e isolados, todos esses devem ser evitados. São certas atividades que não têm nenhum problema, mas o ambiente em si pode criar problemas. Eu lembro que nos Estados Unidos eu fui para um jogo de hóquei em gelo e ao vivo, e nunca mais eu queria voltar. Eu não estou contra assistindo hóquei, esse tipo de hóquei. Aqui no Brasil eu assisti hóquei em patins, mas também eu não queria voltar. Uma vez deu certo. A primeira vez foi o ambiente. As pessoas ficavam bravos e xingavam. E eu não senti confortável naquele ambiente. No hóquei de patins, tinha uma banda. A música foi muito alta, foi muito desagradável. Então, pode ser a atividade em si não errado, mas nós devemos cuidar do ambiente em que a gente namora. Nós devemos providenciar em nossas saídas atividades que são gostosos, em que a gente tem um bom tempo. A gente vai falar mais sobre isso o próximo vez, mas a Bíblia fala que o riso, a alegria são bons para nós. Então, nossas atividades devem incluir oportunidades para rir, para divertir-se, e não sérios, não conversas longas, não tempo ocioso onde o tentador pode entrar em cena. Em Provérbios 15:13 diz: o coração alegre a formoseia do rosto, mas pelo dor do coração o espírito se abate. Provérbios 17:22. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Nossos encontros devem ser para divertimento, para alegria, e esse pode incluir atividades espirituais. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo vez. Mas eu quero destacar aqui, mais uma vez, que nossas atividades devem ser baseadas sobre ação, não conversa. Evita sentar juntos por bastante tempo. 15 minutos, talvez 30 minutos, no máximo. Nos primeiros encontros, você quer atividade, você quer fazer coisas. Se a gente só conversa já sobre tudo, no início, às vezes a nossa conversa cedo demais torna-se para casamento e atividades, conversas sobre intimidade que não devem ser. A gente espera para noivado para falar sobre o casamento. Mas vocês podem conversar sobre o que vocês gostam. Mas se a gente conversa já sobre tudo no início, então o que vai fazer? Muitas vezes isso leva para brigas e discórdia, e muitas vezes o relacionamento cai para baixo. Nós devemos ter a liberdade de conversar sobre a Bíblia, o que a gente tem lido. Não, rapazes, toma cuidado, não entra num discurso doutrinário, como você interpreta este trecho, mas fala sobre as coisas práticas. O que esse significa na prática? Como a gente deve andar? Como a gente deve comportar-se em vista do nosso leitura? Tiago, muito bom ler isso. Outros livros
Geralmente a gente quer ler Romanos e 1 Coríntios. 1 Coríntios tudo bem, mas Romanos muito pesado, exceto quando a gente chega no fim. A maior parte dos epístolas de Paulo no início é doutrina, mas no fim é muito gostoso. Coloca ênfase sobre as partes da prática e fala como a gente deve deixar a Bíblia mudar nossas vidas e como a gente deve viver para Ele. Então, casais tentam de lutar para manter um relacionamento romântico. Não, você não quer isso. Você quer um relacionamento divertido, um relacionamento relaxado. Entende o que quer dizer com relaxado, não? Mas não gasta muito tempo nos conversas. Então, uma ideia nova, que a maior parte das vezes talvez nem podia fazer isso. Uma igreja pequena, conhecimento limitado de crentes, às vezes não permite você colocar essa ideia em ação, mas considera namorando em grupo. Quando eu falo em grupo, eu não estou necessariamente dizendo 4 pessoas. Esse grupo pode ser muito mais sobre isso. E quando você namora em grupo, tem várias vantagens. Tem a vantagem que você não precisa ter a conversa comprida aqui. Pessoa que é tímido, ele sente melhor deixando as outras pessoas conversar. A gente não sente a pressão para conversar em grupo. A gente pode deixar outras pessoas conversar, a gente pode ouvir. Dá-nos uma oportunidade de observar o outro, ouvindo, brincando, nos ajuda a entender o caráter da outra pessoa melhor. Nos ajuda também a relacionar-se com outras pessoas. E a gente pode ver as fraquezas neste. E é sempre seguro moralmente. Bem, se você escolhe outro casal que tem o moral mais baixo, pode criar problemas. E nós podemos ter nossa reputação guardado em situações assim. Mas com quem a gente pode sair? Pode ser, como já falei, outro casal de namorados. Pode ser com um casal casado. Ixi, pode ser. Pode ser com seus pais. Não, no colégio eu não tinha carro para dirigir e meus pais levou eu e Dona Jerry para algumas atividades. Então, meus pais eram muito sábios em que eles não ficaram em cima de nós, deixou-nos de ter um pouquinho de tempo sozinho quando a gente estava esperando para o evento começar. A gente estava no vestuário, na parte de frente do teatro, esperando as portas para abrir, e eles não ficavam em cima de nós. Mas quando as portas abriram, então a gente sentiu juntos. E foi um tempo muito gostoso. Foi um tempo em que a minha namorada podia conhecer meus pais. E então pode sair com seus pais, pode ser seus avós, pode ser amigos, pode ser tia, tio. Eu tinha o privilégio, e não muitos jovens vão ter isso, mas eu tinha o privilégio de ter um grupo de jovens crentes, eram de igrejas diferentes, mas nós tivemos uma atividade juntos, religiosa, e às vezes a gente saiu
na casa de uma ou outra para uma certa atividade. A gente foi para a casa de um dos rapazes e a mãe dele sabia fazer pizza, muito, muito gostoso. E a gente brincou jogos de mesa, separou em vários grupos e brincou o jogo de mesa, comendo, e quando a gente terminou, a gente foi para casa. Nós tivemos, eu convidei as pessoas para a minha casa para uma atividade. Eu fiz convites especiais, esquisitos. A gente tinha atividades diferentes. Uma vez eu convidei eles para ir na casa da minha avó. E a gente tinha atividade japonês, em que a gente fez a mesa abaixo. A gente sentou no chão com almofados e comeu com palitos e comida japonês. E até tinha uma pessoa, um vizinho que era japonês e, incrível que parece, me emprestou enfeites para este. Então nós tivemos tempos juntos, bons tempos. A gente riu, a gente tinha tempo para divertir-se. E este tipo de saída pode ser em restaurantes, uma programação especial, uma apresentação de música, etc, etc. Tem bastante coisa que está acontecendo se a gente presta atenção. Tem recitais que a gente pode ir para ouvir. Então, considera essas considerações sobre o como. A próxima vez a gente vai falar sobre coisas específicas, dar ideias. Algumas ideias eu sei que não cabe para a sua cidade, talvez, a sua situação. Algumas ideias vão tratar dinheiro, mas a gente vai falar sobre essas coisas a próxima vez. E a gente espera que vocês possam ter um namoro bastante divertido. Vamos orar. Nosso Deus, pedimos que o Senhor ajude os jovens a ter um bom tempo, um tempo saudável, em que eles podem criar lembranças gostosas da época em que estava namorando, e não lembranças desagradáveis, vergonha, porque eu não comportei melhor, porque a gente tinha tantas brigas, etc, etc. Pedimos que o Senhor nos ajude de ter namoros que honram o Senhor. Abençoa nossos jovens. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, até a próxima vez. Não perca. A gente vai falar sobre as coisas práticas. Deus abençoe.